Muito bom dia, senhora e senhores vereadores e aos nossos funcionários que estão aqui a dar apoio à nossa reunião. Hoje nós temos a reunião número 4 de 2026. Eu vou distribuir um resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores, dando nota de que ao dia de ontem, dia 5/3, havia um total de disponibilidades no montante de 3.148.365,39 €. Abro então um período antes da ordem do dia. Tem a palavra os senhores vereadores para as intervenções que entendam fazer. O senhor vereador Mário Pereira tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, os funcionários presentes, o público. Tinha aqui duas ou três questões. Uma tem a ver com o parque campismo e a situação. Já temos tido a oportunidade de falar sobre o assunto. Ele continua encerrado. Na última vez que abordámos o assunto, houve manifestação de intenção de recuperar, através de um eventual processo de cedência do espaço, de recuperar o parque campismo e de colocá-lo em funcionamento. Já passaram mais umas semanas, uns meses, e a situação mantém-se. Portanto, era perguntar se havia alguma novidade relativamente ao parque campismo e se, portanto, se mantinha essa ideia de concessionar, de intervir no sentido de melhorar as infraestruturas e colocá-lo ao serviço do Concelho de Alpiarce. Depois, em relação a um outro assunto que tem a ver com aquelas pinturas que estão em algumas das paredes da vila e que resultaram de um projeto de intervenção em termos de arte urbana aqui na nossa região e, sobretudo, ao longo da Estrada Nacional 118, que teve a colaboração da Câmara de Alpiarce e das várias câmaras aqui da região. No nosso caso, temos aí um conjunto de pinturas que começam a ter também alguns sinais de degradação. Era deixar também aqui esta nota e, portanto, também, no fundo, procurar saber se havia alguma intenção da Câmara, ou diretamente, ou através de um outro processo qualquer de parceria, de recuperar essas pinturas. A maior parte delas estão aqui na Estrada Nacional 118, na Rua José Relvas. Há uma também ali na rua, no início da Manuel Nunes Ferreira, não é? Portanto, junto à sede do PCP. E depois há também a outra situação do Jardim Municipal, não é? Com aquelas pinturas que estão a ocupar a área dos arcos, aqueles antigos arcos da adega que lá estava e, portanto, que acabam por representar algumas imagens daquela área central da vila no início do século XX. Portanto, elas também estão a degradar-se e era importante que houvesse aqui alguma atenção no sentido de recuperar. Depois poderá ser tarde, é evidente que as paredes, portanto, a estrutura onde assentam não é ideal, mas, enfim, terá que haver uma intervenção no sentido de restaurar aquelas pinturas e, portanto, no fundo também dando ali algum realce à área central da vila e ao jardim municipal. Depois tinha aqui uma questão relativamente às medalhas municipais. Nós temos algumas propostas, pelo menos de intenção de apresentar propostas com alguns nomes para as medalhas municipais, penso eu, não é, serão entregues como habitualmente no dia 2 de abril, ou pelo menos nesse período. E era perguntar se faríamos alguma reunião específica para esse fim ou na reunião de Câmara, na próxima reunião de Câmara, que será ainda anterior ao dia 2 de abril, se ainda há margem para podermos entregar. Portanto, penso que terá que ser assim, não é?
enfim, a outra hipótese era fazer uma reunião com esse fim específico, como já aconteceu também, mas se houver ainda tempo, a 20 e qualquer coisa de março, 24, 25, 26, também não haveria problema e nós traríamos as propostas. Depois, há uma outra situação que tem a ver com o recinto da feira e com a nave desportiva, que, enfim, a situação também não é nova, como sabemos todos, mas o telhado da nave desportiva, sobretudo naquela parte posterior ao edifício, está degradado, está muito mais degradado. Não sei também se sofreu algum efeito das intempéries recentes, mas era importante também fazer-se um levantamento da situação, eventualmente até dos estragos, e portanto deixava aqui, não sei se está a ser feita, eventualmente estará, mas deixava aqui também esta chamada de atenção relativamente ao estado também do telhado da cobertura da nave desportiva. Portanto, e da minha parte, em princípio, seria só. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, se faz favor, tem a palavra. Então, bom dia a todos e a todas. Senhor Presidente, eu tenho verificado que existem alguns muros e casas que estão delimitados. Penso que na iminência possam ruir. Um deles na rua Ricardo Durão, ali logo, pronto, perto da Misericórdia, o outro na rua Silvestre Bernardo Lima. Portanto, a minha pergunta é se já foram notificados os proprietários e se já há alguma previsão para, portanto, a reparação. Outra situação, eu tinha falado aqui da iluminação na rua Manuel de Paciência Caspar, ali do entroncamento da rua Dr. José António Simões e o Vale da Cigana, que a iluminação só acendia mais tarde, mas não acende mesmo, que já lá passei fora já mesmo, pronto, tipo 10 da noite, e não acende mesmo. Além de que existem ali 2 postes, pelo menos, que estão já muito tombados. E não sei, pronto, até que ponto é que um dia destes que vem mais um bocadinho de vento e que não vão parar mesmo ao chão. Em relação aos buracos das estradas, cada vez existem, portanto, mais ruas em muito mau estado. Eu tenho falado aqui na Afonso Albuquerque, mas a rua José António Simões, a Maria Rocha Coutinho, ali uma parte da Conselheiro Figueiredo Leal, estão mesmo em muito mau estado. E penso que agora que a chuva já deu um bocado de tréguas, que seria pelo menos tentar reparar até depois haver a possibilidade de fazer mesmo, porque temos que andar ali a desviar e muitas vezes não conseguimos, e depois ainda é capaz de haver ali alguns danos em viaturas. Ora, falei nisto. Outra situação, e o vereador Mário perguntou sobre as pinturas lá do Jardim Municipal e em relação ao bar. Já aqui há algum tempo havia interessados, mas entretanto nunca mais abriu. Portanto, eu penso que já lá havia umas movimentações, está para abrir em breve, ou foi a Câmara que esteve a fazer lá essas movimentações. Era só. Eu esqueci-me de uma questão. Posso? Sim, claro que sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha ainda um outro aspecto para abordar, e passou-me. Tinha a ver com a valinha do Vale da Cigana, não é, que abastece a barragem, que agora, naquele período em que choveu mais, portanto, acabou por a força da água ter arrastado muita lama daquela zona do Vale de Tejeiros, não é? Portanto, que depositou depois a lama, as areias e pedras, etc., naquela zona mais plana antes do aqueduto da barragem. Portanto, há muita areia aí. Aliás, aquele lago, na fase posterior à barragem,
onde chegou a haver aquele projeto da praia natural, ficou completamente aterrado de areia, e o aqueduto. Aquele aqueduto estava, eu já, não sei se já viram, com certeza que já viram, se já fizeram algum trabalho de recuperação, porque aqui já foi há uns dias, aqui estava completamente atolhado. A água passava, devia ser mesmo... Pronto, era só chamar a atenção para isso, que eu tinha lá passado e... Tem que ser novamente limpo. Já foi 2 vezes limpo. Portanto, que ele ficou mesmo, até mesmo ao limite. Sim. Era só. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, procurar responder aqui às questões colocadas. Relativamente ao Parque de Campismo, nós temos estado em contacto com algumas propostas que recebemos de promotores e mantemos a intenção de o concessionar, não como Parque de Campismo, aliás, até porque relativamente a este equipamento ou a este local, nós nunca recebemos uma proposta para que ele fosse reaberto como Parque de Campismo, mas como já tivemos várias propostas para fazer um parque, uma espécie de um parque aventura ou parque aquático, sendo que isto levanta um problema, estamos a falar dos elementos de água e é sempre complicado. As outras propostas vêm mais no sentido de se fazer ali ou um glamping ou um eco-resort com umas estruturas em madeira, umas casas modulares, etc. Tem sido fundamentalmente isso. Há uma questão que não se colocou inicialmente, uma vez que foi a Câmara que fez o investimento inicial para que houvesse o Parque de Campismo e depois concessionou, e agora aqui a opção era que fosse o promotor a fazer o investimento e não o município. Há uma questão que sempre se coloca relativamente a estes equipamentos que são situados na Quinta dos Patudos, que é a não possibilidade ou a impossibilidade de nós alienarmos o património e, portanto, tem que ser feito com contratos de concessão que podem ter mais ou menos duração, mas que não transferem a propriedade. E, portanto, tem havido alguns operadores que nos contactam, para quem isso depois é um problema, porque estamos a falar da necessidade de dar garantias, de financiamentos bancários ou de fundos imobiliários e isso depois levanta uma série de problemas. De todo modo, nós temos aqui, penso que 1 ou 2 propostas que estão para chegar, de reuniões que já houve relativamente ao equipamento e, portanto, penso que mais cedo do que tarde conseguiremos perceber se há condições para fazer esta concessão. Independentemente disso, nós fizemos, com a entidade de turismo do Ribatejo, fizemos um estudo para aquele espaço, apresentámo-lo já a operadores imobiliários e turísticos em Lisboa e vamos levá-lo também agora ao MIPIM, que é uma feira internacional onde o município de Alpiarça, por intermédio da CIMLT, vai estar presente agora nos próximos dias 10 a 13 de março, com um conjunto digamos que de oferta, relativamente a projetos estruturantes na área da habitação, na área industrial e também na área do turismo e que vamos apresentar exatamente em França, nesta é uma feira, um mercado, não sei como chamar. E também temos, como ficámos com essa proposta que foi elaborada com a entidade de turismo, também a temos enviado para outros locais e para outras entidades de turismo no país, para perceber se eventualmente conseguimos chegar a mais interessados e obter aqui alguma solução. Relativamente às pinturas que estão nas paredes da vila, nós temos previsto uma participação através de um projeto de cultura da CIMLT, da Comunidade Intermunicipal. Estamos a falar também explicitamente na questão da área da arte urbana e, portanto, estamos a trabalhar com eles no sentido de perceber o que é que conseguimos recuperar e o que é que conseguimos fazer de novo. Eu quero-vos dizer, pessoalmente, eu não sou uma grande fã deste tipo de arte urbana em zonas rurais. É um gosto pessoal, mas não tenho nenhum problema com aquela que já existe, sobretudo,
e em escolher os lugares e o tipo de peça artística para outros sítios que seja consonante com esta componente mais rural e que nós temos. E não consigo, é uma questão, é de gosto pessoal, não consigo transpor imediatamente aquilo que gosto de ver numa área urbana mais massificada para uma área mais rural. Mas isto, como digo, depende muito do que é retratado e dos sítios onde está retratado e, portanto, nós vamos integrar esse projeto e seguramente vamos procurar fazer ali alguma recuperação. Já agora queria também dar-vos conta que, relativamente à pintura que nós temos nos arcos ali no Jardim Municipal, entrou no município um projeto que visa a destruição daquela casa e a construção ali de uma nova área habitacional. Como o edifício tem sido indicado como um edifício que, de algum modo, do ponto de vista artístico, urbano, seria interessante preservar, o município o Executivo está a analisar efetivamente se há ou não há alguma possibilidade de manter alguma estrutura do edifício. Seria todo o edifício. Pronto. E isso levantou-nos aqui uma dúvida, não quer dizer que não seja viável. A proposta, de facto, vai responder a uma necessidade que nós temos, que é criar habitação numa zona perfeitamente enquadrável. O próprio projeto que é apresentado tem, do nosso ponto de vista, tem qualidade e, portanto, estamos a falar de uma resposta ao nível da habitação que é necessária e que faz sentido. Levantou-se a dúvida relativa, o edifício não é um edifício classificado, mas de qualquer maneira levantou-se a dúvida relativamente à traça daquele edifício. E isto pode objetivamente implicar também com a obra artística que está claro. Ali, porque se estamos a falar de todo o edifício, aquilo é uma parede que está estruturada na parede da casa, mas era para também vos pôr ao corrente. Sim, que há, não fazia ideia, mas de que há essa dimensão circunstância. acaba por sobrepor, embora de facto a preocupação Nós marcámos uma reunião com os promotores. daquele espaço central da vila também tem que se manter. Não é? Pronto, nós marcámos uma reunião para, como entrou o projeto, entendemos que devíamos de conversar com eles para perceber se há ali alguma margem de manobra, se não há, para nós também podemos tomar uma decisão mais informada, digamos assim, mas levantou-se esta questão porque o edifício, de facto, é um edifício com uma arquitetura interessante e portanto, o que está previsto é a sua completa destruição. Além disso, relativamente às propostas para as medalhas municipais, é evidente que ainda estamos em tempo e é oportuno e, portanto, aquilo que eu sugeri era que fizéssemos uma reunião e que articulássemos esta questão. Veremos aqui agora as possibilidades em termos de agenda, porque acho que faz todo sentido fazermos essa reunião e prepararmos tudo. No final do mês já é um bocadinho tarde, porque nós temos depois que aquelas que não estejam, dependendo da classificação que vamos atribuir em cada medalha, é preciso perceber se temos tudo em ordem para essa altura e, portanto, já é um bocadinho tarde, é preferível fazermos... Sim, aquelas que tivemos que mandar fazer. Nós temos medalhas e temos um conjunto delas, mas eventualmente pode ter que mandar fazer alguma e, portanto, eu vou pedir ao gabinete para depois os contactar e nós agendarmos aqui um dia que seja de conveniência de todos para tratarmos do assunto. Relativamente ao recinto da feira e à questão da nave desportiva, nós, como sabem, temos vindo a fazer algumas melhorias no recinto da feira. Este ano ainda temos previsto, apesar de tudo, e porque esta questão da tempestade e dos danos que sofremos aqui também com a cheia vai nos obrigar a fazer aqui algumas opções e, eventualmente, há coisas que nós possivelmente não conseguiremos fazer para dar conta, sobretudo, da reparação de algumas vias, e são vias importantes, mesmo sendo rurais, porque dão acesso às explorações agrícolas e dão acesso ainda a pessoas e a habitações, e, portanto, há aqui um conjunto
situações, mas de todo o modo nós tínhamos orçamentado e temos previsto continuarmos a intervenção de reabilitação e de recuperação de toda aquela zona. A questão da nave desportiva é uma questão muito específica, porque nós reportámos o agravamento desta situação agora durante a tempestade, até porque aquilo destruiu lá uma boa parte daquela parte traseira, que são aqueles painéis de fibra. E a nossa intenção é fazer uma reabilitação da nave e começar a fazê-la rapidamente, até porque nós temos aqui uma proposta de protocolo da Federação Nacional de Atletismo, da Federação Portuguesa de Atletismo, em conjunto com as associações de várias regiões, portanto não é só a Associação de Santarém, mas são associações aqui à nossa volta, no sentido de conseguirmos transformar a nave num centro de formação. Porque é uma nave com características específicas, com as dimensões para a prática do atletismo e inclusivamente para se conseguirem obter aqui mínimos para várias provas internacionais e de facto o atletismo aparentemente também tem esta vontade de se desenvolver e de implementar aqui uma capacidade ao nível da formação e portanto nós estamos a estudar com eles a possibilidade de fazermos um protocolo no sentido de partilharmos aqui algumas das despesas e do investimento que temos de fazer e, de algum modo, cedermos a nave para uma utilização muito maior por parte do atletismo, porque já não seria só, sobretudo, para as provas, mas seria para os treinos, para a preparação para provas, etc. Portanto, como centro de formação. Isso vai implicar necessariamente nós temos que reabilitar não só a estrutura exterior, mas também uma parte do interior, ao nível dos pisos, dos balneários, etc. E, portanto, estamos a preparar exatamente essa resposta. Se bem que o período, como sabem, é complexo, não há propriamente ao nível da CCDR Alentejo e, sobretudo, quer para o Alentejo, quer para a Alzíria, ao nível da CCDR não houve uma adesão aos projetos de financiamento para o desporto. Portanto, nós, ao contrário de outras CCDRs que tiveram isso como opção, nós elegemos outras áreas no âmbito da CCDR e, portanto, não é uma coisa tão taxativa como podia ser se nós tivéssemos aqui acesso a financiamento. Senhora Vereadora, estes muros e casas que estão delimitados foram identificados pelos serviços do município como estando em iminente ruína, foram notificados os seus proprietários, foi-lhes dado prazo para ou repararem ou destruírem, portanto, esses espaços. Findo esse prazo, o município avançará com a remoção desses muros, a destruição dessas casas, aquelas sobretudo que estão a causar perigo para quem circula na via pública, e depois remeterá, se os proprietários não o fizerem, remeterá para os respectivos proprietários os custos desta demolição. As zonas que nós assinalámos foram verificadas com a equipa de vistoria da Câmara, com engenheiros, com técnicos, e, portanto, a situação é precária e nós precisamos ou que as pessoas, de algum modo, a resolvam, ou teremos que a resolver nós, sob pena de poder haver ali risco para quem circula. A questão relativamente à iluminação, nós temos tido, já depois da tempestade e depois tivemos aqui um conjunto de sítios que ficaram as casas sem energia elétrica e, em boa parte, nessas zonas também a via pública. Nós temos vindo a reportar todas as informações que nos chegam e que nós vamos verificando. Há redes que têm vindo a fazer, sobretudo, a privilegiar a reabilitação e a colocação de energia nas casas das pessoas e, no fundo, como eles estão com muito assoberbados de trabalho em várias zonas do país e têm tido dificuldade em ter equipas para recolocar, para restabelecer o fornecimento de energia elétrica,
o que têm feito é privilegiar as casas e, portanto, as pessoas que têm tido alguns problemas, que são PTs que servem zonas urbanas e há casas, uma, duas, às vezes há só uma, que fica sem energia, eles têm privilegiado essas e deixado a iluminação pública mais, digamos, sem ser tão urgente. De todo modo, nós temos tudo reportado, inclusivamente os sítios onde há energia, mas os postes estão ou tombados, ou meio caídos, ou já com a estrutura que se vê que não está muito sólida, e temos reportado tudo. Aliás, tivemos ali na 368 um poste que caiu mesmo, e portanto, com o vento. Aquilo, com a cheia, a água mexeu a terra e, portanto, aquilo ficou tudo muito mais solto. E os com o vento já estavam mais inclinados ou já estavam com menos sustentabilidade e, portanto, caiu mesmo. Mas para dizer que nós temos diariamente, temos reportado situações, também reportamos, temos uma linha que a rede disponibilizou para os municípios, digamos que temos uma linha de contacto dedicada, temos alguém do outro lado que responde às nossas preocupações do município e temos tido feedback cada vez que alguma coisa é reparada, o que é reconstruído, o que é arranjada. Também temos o feedback, olha, isto já está, este incidente já foi resolvido, esta situação já está resolvida e, portanto, vamos tentando reportar. Aliás, eu própria reportei há uma semana ou duas que havia uma pequena zona, por exemplo, aqui na rua José Relvas, estamos a falar de 3 ou 4 iluminárias que estavam apagadas e todas as outras estavam a funcionar e havia ali... E, portanto, nós temos sempre ou que alguém nos comunica ou que nós próprios verificamos, temos reportado. Relativamente a esta situação das estradas, nós fizemos um investimento relativamente grande em alcatroamento de estradas o ano passado. Fizemos-lo em consonância com as águas do Ribatejo, porque as águas do Ribatejo continuam e também vão continuar a fazer intervenções ao nível da nossa rede de abastecimento de água. E, portanto, entendemos que havia necessidade de articularmos com eles nas ruas onde estão obras previstas, nós esperarmos por essas obras e depois fazermos então a pavimentação. De todo o modo, há um conjunto de ruas que estão de facto em muito mau estado. Nós temos o procedimento a decorrer para o asfaltamento, mas, entretanto, também já diligenciamos e temos isso no nossa ordem de trabalhos aqui com os nossos serviços para... até que isso seja feito, nós repararmos sobretudo os buracos que estão maiores com massas frias, que é uma coisa que a gente sabe que vale o que vale, mas como há perspectiva de nós asfaltarmos as ruas, pelo menos esperamos que seja uma coisa transitória e de menos durabilidade. Mas neste momento nós já fizemos um levantamento exaustivo, fotográfico, localizável, com todas as situações que são mais preocupantes, e já demos indicação ao serviço para começarmos a fazer a reparação desses buracos. O bar do Jardim Municipal está concessionado, está o contrato assinado e a entidade a quem foi concessionado tem feito obras e está a organizar as coisas para abrir. Era suposto ter aberto até ao final do mês de fevereiro, mas quando nós tivemos agora aquela chuva com maior intensidade, verificou-se em algumas zonas que houve infiltrações, houve água que caiu lá dentro e, portanto, digamos que o concessionário está neste momento a fazer essas reparações e organizar-se para abrir durante este mês, segundo a informação que nós temos, ou seja, a Câmara também deu ali uma tolerância, apesar de este contrato já vir há algum tempo, mas também tem havido dificuldades com a colocação, com as questões dos ares condicionados, enfim, e outras que haviam ali que não tinham ficado completamente resolvidas. Primeiro esteve uma entidade, deixou ares condicionados que eram seus, mas que ficaram no edifício, foi preciso negociar, o operador que veio a seguir teve que negociar o facto de lá ficarem ou de o que é que foi removido e, entretanto, agora, depois de ter saído o anterior, também ficaram situações dessas para resolver e, portanto, demorou mais algum tempo. Mas nós
O contrato está assinado e, portanto, o concessionário está, ao que julgo saber, a pagar as rendas e, portanto, penso que abrirá ainda este mês. As valinhas, já agora respondendo ao Sr. Vereador, as valinhas de facto são um problema porque nós temos vindo a limpar várias valinhas e a intervir em várias valinhas dentro da área da malha urbana e essa é uma delas e é como disse o Sr. Vereador, nós já limpámos várias, fizemos intervenções mais estruturais noutras, mas temos elencado um conjunto de linhas de água neste momento que reportamos à APA e à CCDR no âmbito agora das cheias, porque uma das perspectivas de apoio será efetivamente para intervir nas linhas de água e portanto, nós fizemos o levantamento daquilo que é possível, apontámos os custos que previsivelmente vão ter, sim. Já agora, peço desculpa, eu enviei aquele mail sobre a situação sobre do Valdecheiro, aquilo realmente abriu ali uma vala. Não foi só ali, foi noutros sítios. E claro, imagino, mas é incrível. que elas chamaram para eu ir lá e eu acabei por ir. Só mesmo só visto. Pá, eu também, mas isto não está, não, isto foi agora. Portanto, todas estas situações têm que ser repostas. Não faz mal, faz mal. Uma noite choveu muito e levou aquilo tudo. Sim. E aquela situação do poste, há bocado falou-se disso, o poste ficou também ali... Descarnado. Exatamente. E as redes tem essa situação toda, pronto, imagina, depois não é... Não sei como é que eles vão fazer agora, porque eu não posto uma dimensão, vai ter que criar lá uma estrutura... reforçar aquilo sim, e depois se calhar tem que levar ali exatamente. terra à volta. Sim, sim. Porque eu penso que ainda não mexeu, né? Ainda Não. lá está... Mas Não. há esse risco, né? Mas há, e isso aconteceu em vários sítios, com várias estradas, caminhos rurais que desapareceram completamente. O que ficou foram valas abertas e foi mesmo complicado. As cheias agora têm uma vertente também diferente, quer dizer, o território, a orografia do terreno mudou ao longo dos anos, nós estávamos habituados a ter cheias, mas ainda tínhamos muitas valinhas dentro das propriedades rurais que estavam abertas. Claro, foram sendo eliminadas. Exato, e agora não temos e, portanto, a realidade é diferente e isto tem um impacto negativo grande. Muito bem. Eu tinha só uma coisa que me esqueci. Sim, faz favor. Eu reparei, penso que é no âmbito do reforço dos pilares da pala do centro de saúde, que já lá está um pilar em ferro. Que eu não acho que ficou ali num sítio muito inestético. Eu também não, Sra. Vereadora, eu também não gosto nada. Se aquilo vai ficar assim ou vai ser revestido de outra... Não sei, do ponto de vista estético, não sei o que é que vai ser feito, julgo que o pilar ficará à cor dos outros pilares quando estiver tudo pintado. Na verdade, aquilo que aconteceu foi que eu também não gosto de ver ali o pilar, percebe-se que é um enxerto que está ali que não estava previsto. A estrutura da pala foi feita desagregada do edifício. Isto é o que está no projeto e, portanto, a empresa o que executou foi o que o projetista indicou. E, portanto, na sequência da obra, o que aconteceu foi que, ao nível da fiscalização, se verificou que teria havido uma movimentação na pala no sentido de ficar ali com uma barriga, aquilo não ficou completamente estanque. E o engenheiro da obra deu a indicação para que se colocasse aquela estrutura de metálica para sustentar. Sim, é o engenheiro, o projetista, o projetista é que tem que dar a indicação para mudar as coisas da obra. E a indicação dele foi reforçar naquele local com a colocação daquele pilar. E, portanto, não há muito que a gente possa fazer do ponto de vista estético, não é uma coisa que me agrada muito, mas exatamente do que ela nos cair em cima. De qualquer maneira, se puder... Não sei, este é sempre a responsabilidade, obviamente, é dos projetistas, são eles que fazem os cálculos de estabilidade, são eles que percebem, só que eu acho que há aqui circunstâncias às vezes também que são externas e eu não sei se lembram, nós quando iniciámos a obra do Centro de Saúde tivemos que fazer um alto trabalhos a mais exatamente por causa da colocação na altura das fundações, porque se percebeu que o terreno
nos obrigou a cavar Sim, mais foi para baixo para encontrar sustentabilidade. Foi os primeiros trabalhos complementares. Pronto, é possível que esta circunstância também se deva às características do solo e às vezes não se encontra a estabilidade que se desejaria, mas pronto, penso que o problema fica resolvido, não é uma questão, não está à frente de nenhuma entrada, a entrada é feita tem um bocadinho de passeio e é feita pelo lado, não é feita diretamente por ali, do ponto de vista estético não é muito interessante, mas enfim, pelo menos salvaguarda ali as questões de segurança e é uma indicação do engenheiro, do projetista. Muito bem. Então terminamos o nosso período antes da ordem do dia, entramos na ordem do dia. O ponto 1 é a proposta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2026. Não sei se há alguma sugestão. Não tenho nenhuma sugestão. Eu não estive presente, portanto não voto. Muito não é? bem. É assim, não é? Ainda é assim. Muito bem, então, assim sendo, eu vou pôr o ponto 1 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, sendo que o Sr. Vereador Mário Pereira não... Eu Sim. peço desculpa só, Sr. Presidente. É que é verdade que quem teve aqui na ata diz que o vereador Mário Fernandes está e não foi. Foi a... Não, diz que não está. Diz? Então está bem. Então vai, desculpa lá. Estava ali no sítio. Verificou-se a ausência Peço do Sr. desculpa. Vereador. Peço Eu desculpa. também tinha... Mas desculpa, eu sinceramente Está lá bem, no está mas aqui. li só o início. Está aqui. Está bem. Muito bem. Peço desculpa. Então, a nossa votação está feita, unanimidade Eu dos pedi só presentes para na dizer. reunião. O ponto 2 é para ratificação da proposta de autorização de isenção de pagamento de taxas relativa a uma emissão de licença especial de ruído. Também não sei se a documentação está com os senhores vereadores, não sei se há alguma questão relativamente... tem a ver com uma organização promovida pela Associação Cultural e Recreativa do Frade de Cima, no dia 16 de fevereiro. Muito bem, então, para ratificação, relativamente ao ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é uma proposta de alteração ao regimento da Câmara Municipal de Alpiarça, que tem a ver, os senhores vereadores recordam, nós tínhamos estipulado a realização das nossas reuniões às primeiras e quartas, quintas-feiras de cada mês e a proposta agora é que elas se realizarão às segundas e quartas, quintas-feiras de cada mês e, portanto, é para fazer essa alteração e ficar registado. Não sei se há questões. Muito bem. Então, não havendo questões, vamos votar também. O ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é a desativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que vem para conhecimento. Nós, curiosamente, com base na legislação vigente, e nós próprios, eu próprio não tinha essa noção, o nosso plano municipal é ativado automaticamente quando o comando subregional faz a ativação dos planos, quer o de emergência, quer o das cheias, mas depois não é desativado automaticamente quando eles desativam o deles, portanto, o plano distrital. E, portanto, nós temos obrigatoriamente que desativar também o nosso, dado que já não se verificam as condições que nos levaram a ativar o plano de emergência. Consideramos que, neste momento, agora é ao contrário, para garantir que o sistema do comando subregional consegue dar sequência sem os planos ativados, temos nós que desativar todos os nossos. Pronto, e a proposta é para conhecimento que foi desativado este plano municipal de proteção civil. Não sei se há sobre esta matéria alguma questão. Então, não havendo, está dado conhecimento.
O ponto 5 é sobre a reabilitação de prédios habitacionais no bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes, lista de erros e omissões e autorização para execução de trabalhos complementares. Há um conjunto relativamente a esta empreitada, como sabem, há várias situações e, digamos que, incidentes que têm acontecido. Este é um projeto no âmbito da Estratégia Local de Habitação, é financiado pelo PRR, e nós há aqui algumas questões de alteração, neste caso, decorrente da lista de erros e omissões de autorização para trabalhos complementares, que são estes que vêm para os senhores vereadores apreciarem. O valor global destes trabalhos ascende ao montante de 684.285 euros. Após a aplicação do regime de repartição das responsabilidades legalmente previsto, deve ser considerado apenas um valor elegível de 370.386,70 euros, correspondente a 21,25% do valor da adjudicação inicial, e, portanto, cumpre os requisitos legais. E aquilo que se propõe é que se autorize a execução destes trabalhos complementares que estão identificados nesta lista, que também está anexa à proposta, e proceder em conformidade com o que temos vindo a verificar. Queria também acrescentar o seguinte: nós estamos neste momento numa fase de conclusão das primeiras 3, das 6 que estamos a intervir, nas 7 em que estamos a intervir, porque entretanto conseguimos intervir em mais uma que não carecia de relocalização. E portanto as pessoas estão conseguiram ter acomodação delas. Nós só temos 6 casas ocupadas e a outra que começámos agora temos 7. Eu tinha a ideia que nós tínhamos tentado, com uma outra família, começar mais cedo uma outra casa, mas não, na maior parte dos casos precisavam de realojamento e, portanto, não estão. Nós temos as 3 primeiras casas prontas, contamos que estejam prontas no final do mês. Essa entrega no final do mês está dependente apenas da intervenção da E-Redes na alteração que é necessário fazer ao nível do fornecimento de energia às habitações. Os custos dessa obra estão elencados. Há uma parte que o município terá que assumir, que tem a ver com a ligação exatamente a cada uma das casas. As ligações são muito antigas, estão feitas transversalmente a todas as casas. Umas casas são privadas, outras são do município e, portanto, aquilo que nós entendemos é que, para não estarmos a fazer casa a casa e a ficarem uns armários grandes à frente das casas para poder fazer ligação a ligação, a ligação vai ser feita de forma subterrânea e vai garantir que a energia entre em todas as casas. E, portanto, isto para em termos de entrega. Houve aqui alguns contratempos ao longo da obra. Um deles tem a ver com a providência cautelar que fez suspender os trabalhos durante um período de tempo razoável, não só o período em que esteve mesmo suspenso, mas o período em que a empresa necessitou para depois retomar o trabalho. E além disso, a empresa Ecodem, que é quem está a efetuar esta obra, tem a sua sede em Leiria e também foi afetada com a tempestade Christine e, portanto, houve necessidade de correrem a situações que, enfim, de algum modo condicionavam a continuidade do trabalho e que também teve aqui alguma implicação. Fica do lado dos senhores vereadores alguma questão que eu consiga responder? Estou disponível. Muito obrigado. Então, tivemos a oportunidade de analisar em extensão este documento, não é? Também é grande e é muito técnico, mas de qualquer maneira há aqui um conjunto de questões que gostávamos de abordar. A primeira delas, enfim, não tem a ver com o documento, tem a ver sobretudo
com aquilo que nós podemos constatar e que a Sra. Presidente também referiu agora, que tem a ver com o atraso da obra, não é? É um dado evidente. Portanto, há essa perspectiva relativamente à parte das habitações, mas depois faltam as outras também, desta primeira fase, que me parece que estão ainda um bocadinho atrasadas. Também não consigo fazer essa constatação pormenorizada, mas pelo menos passo por lá e vejo que ainda estão, sobretudo as que estão viradas para a rua Bernardo Santareno, não é? Estão ainda bastante atrasadas e a obra, nesta primeira fase, devia estar já concluída em dezembro, não é? Portanto, também percebemos algumas das contingências, mas de qualquer maneira há este facto. E isto penso que depois, enfim, inevitavelmente irá também atrasar todo o processo, a não ser que seja possível recuperar algum tempo numa fase posterior, mas duvido. Depois, portanto, esse era o primeiro aspecto. Depois, em relação a este valor, isto aqui também, assim, aparentemente, revela uma grande dificuldade no planeamento inicial, portanto, e no levantamento das situações. Estamos a falar de um valor muito considerável, tendo em conta o valor total da empreitada. Portanto, houve aqui muitos aspectos que eram necessários de obra, que eram necessários levantar e, portanto, ter em conta que não foram na altura do planeamento e do projeto inicial. Depois deste valor todo, né, de 684 mil euros, para aquilo que eu percebo, portanto, o município acaba por se responsabilizar por metade, não é? À volta de metade, sendo que a empresa, portanto, o empreiteiro, assume a restante. Agora, isto é um valor, enfim, eu não tenho aqui que tomar partido por uma entidade privada, longe de mim tal preocupação, mas, no entanto, preocupa-me esta ideia, não é, de uma entidade, de uma empresa, assumir este peso, portanto, a não ser que, no futuro, haja formas de recuperar também do ponto de vista financeiro isto. Portanto, e é preciso que a Câmara aqui esteja atenta até ao final da obra, no sentido de evitar algum deslize também em termos financeiros da obra, por via da recuperação financeira por parte da empresa do valor que aqui acaba por abdicar. Portanto, é um peso de 300 e tal mil euros, é considerável para uma empresa, para qualquer empresa, portanto, e uma empresa também da dimensão da que está no terreno, penso que terá também relevância. A não ser que as margens de lucro numa obra acomodem assim facilmente um valor destes, penso que não. Portanto, eram estas, no fundo, as preocupações. Portanto, à partida nós iremos abster-nos relativamente ao sentido de voto, mas ficava aqui esta preocupação, por um lado, pelo atraso global da obra, desta primeira fase, mas que necessariamente, penso eu, se irá repercutir depois no futuro, pelo valor já bastante elevado de trabalhos que não estavam previstos, portanto, complementares ou não planeados, portanto, enfim, num montante muito considerável de 684 mil euros, com o que isso também representa, não é, em termos financeiros para a Câmara, com os 370 mil que terá que assumir, e depois esta situação, portanto, de a Câmara, no futuro, ter uma atenção ainda mais, uma atenção redobrada relativamente à verificação da obra, porque pode haver aqui também alguma tentação de recuperar este não encaixe por parte da empresa na restante execução. Portanto, deixava aqui estas considerações, não sei se a vereadora Fernanda quer. Muito obrigada, Sr. Vereador. Bom, dizer que relativamente, estamos a falar de uma obra que orça 2 milhões de euros, cerca de 2 milhões de euros. Estes trabalhos decorrem da análise que é feita ou que estava projetado e ao que se verificou depois em obra haver necessidade de alterar, não são
não são trabalhos complementares decorrentes de necessidades que foram surgindo, são trabalhos complementares decorrentes da apreciação da lista de erros e omissões que foi apresentada relativamente ao projeto. De todo o modo, nós temos vindo a acompanhar e naturalmente que sempre que há estas circunstâncias se coloca um problema acrescido porque os custos aumentam. Nós temos vindo a acompanhar com a estrutura de financiamento do PRR a inclusão deste montante em sede do financiamento e, portanto, estamos a procurar articular essa questão. E, por outro lado, nós, em várias empreitadas, temos tido a preocupação de contratar equipas de fiscalização, até porque no âmbito da aplicação, por exemplo, deste tipo de fundos, essa era uma exigência que decorria também da legislação. E essas equipas é que têm, de facto, tido aqui um papel fundamental para identificar o conjunto de situações que os projetos hoje, deixem-me que vos diga, trazem listas de erros e omissões muito maiores do que traziam há uns anos atrás. Os projetos são elaborados de uma forma diferente, não os sei caracterizar, mas a verdade é que nós, mesmo com a apreciação técnica que fazemos para os nossos serviços, cada vez que entra um projeto e cada vez que contratamos um projeto, verificamos que há muita dificuldade em prever ou em garantir que toda a estrutura da obra está devidamente ponderada. Há aqui algumas circunstâncias, já agora também gostaria de referir isso, que são preocupantes, mas que o município não tem na sua disponibilidade a possibilidade de as alterar. Estas obras foram financiadas, estas relativamente à habitação, através do PRR e têm, sobretudo, um impacto ou uma importância maior no que diz respeito à verificação das condições de mitigação das alterações climáticas e, portanto, das emissões, e quanto mais eficiência houver, há um grau que é o que é exigível pela lei, digamos que mais fácil é obtermos financiamento para este tipo de infraestrutura. Mas nós agora já verificámos com o apagão, já verificámos agora com estas tempestades, que a questão da transição energética para a eletricidade coloca objetivamente um problema. E, portanto, é certo que as pessoas que estão agora nas casas modulares têm tudo elétrico e têm trabalhado com tudo elétrico sem grandes problemas. A questão que nós colocamos é que, ao nível das habitações, eventualmente havia situações em que havia fornecimento de gás e que isso no projeto original não só não estava previsto, e não está, como não era financiável, não era enquadrável em termos de financiamento. Aquilo que estava... E as pessoas, quem se queixasse... E as pessoas até, havia pessoas que se queixaram e que estavam habituadas a utilizar os eletrodomésticos a gás, etc. Nós tentámos encontrar aqui uma solução e é também nesse sentido que estamos a colaborar, é estender a possibilidade de nós termos painéis fotovoltaicos que depois assegurem também uma fatura da eletricidade mais baixa e, portanto, que sejam mais eficientes. As casas serão seguramente mais eficientes, mas também estamos preocupados com esse aspecto. Tudo isso fica fora do âmbito do financiamento e do âmbito do que está projetado, porque os projetos foram também avaliados ao nível da estrutura que financia. E, portanto, isto deixa-nos aqui também numa situação difícil. Temos tido a preocupação, como digo, de contratar empresas, e isso tem um custo, contratar empresas para fiscalizar e para acompanharem todas as obras, isso tem um custo que não é pequeno, porque se nós tivéssemos capacidade para fazer essa fiscalização, conseguimos fazê-la e isso são custos que se poupam. Nós estamos a falar de dezenas de milhares de euros para assegurar a fiscalização por empresas externas em obras desta dimensão e, portanto, mas tivemos essa preocupação exatamente para garantir que a execução é feita de acordo com aquilo que deve ser e, portanto, e que as empresas cumprem com o que está no projeto e o que está nas regras de contratação e, por outro lado, que o município consegue defender, digamos assim, a sua posição. Mas, enfim, nós queremos rapidamente concluir estas obras.
Há agora a preocupação de até agosto conseguirmos encontrar. Eu ia dizer, nós até agosto estamos a conclusão do PRR. O PRR é concluído em agosto, impreterivelmente, mas neste momento nós estamos a trabalhar com a Secretaria de Estado da Habitação, nós e os outros municípios todos, que têm obras de PRR ainda pendentes e que não vão conseguir acabar nessa altura, e nós estamos a tentar garantir que temos o máximo de casas prontas até esse momento, e a empresa está neste momento, tem a capacidade neste momento de avançar para mais casas. A nossa questão é que nós não temos mais casas modulares para acomodar as pessoas e, portanto, entre as duas coisas temos que ir entregando algumas casas para libertar as modulares, para podermos fazer as mudanças das pessoas e rapidamente entrarmos. O que nós estamos a trabalhar com a Secretaria de Estado é exatamente na resposta. A Secretaria de Estado da Habitação, o Governo recorrerá a um empréstimo BEI, será o IRU a recorrer a esse empréstimo e, portanto, não são os municípios, o que está previsto é que não sejam os municípios, e, portanto, nós asseguraremos condições de financiamento semelhantes ao PRR. É isso que nos está transmitido. O PRR não foi prolongado... Porque a nível europeu, eu sei, mas... a questão é, o Governo, segundo o que nos transmitiram, o Governo tentou prolongar a execução do PRR. Aliás, não é só no nosso país. O PRR foi para toda a estrutura da União Europeia e está atrasada em muitos outros países. A questão é que, do ponto de vista da orgânica da União Europeia, não faço ideia, aquilo que se verificou foi que houve uma posição definitiva sobre o facto do PRR ter mesmo que terminar, e agora o que se está a encontrar são linhas alternativas, algumas através do BEI. Isto cria um problema, porque nem todos os municípios se conseguem endividar para pagar a percentagem que vão ter que pagar, ou para pagar a margem que vão ter que pagar. E há questões, já agora eu depois pedi ali à doutora Carla que nos complementasse esta informação, mas já agora, para terem uma noção, nós temos municípios que têm, por exemplo, uma escola a fazer. A escola custa 12 milhões de euros, é financiada pelo PRR. O município tem um orçamento de 10 e não tem a escola pronta até agosto. E a indicação que nos foi dada, até na reunião com o Sr. Ministro da Economia, relativamente a esse município, por exemplo, foi que se tivesse as salas de aula prontas, por causa da questão da eficiência energética, que não perderia financiamento. Se não tiver, perde o financiamento todo. Quer dizer, o que já executou... Isto era algo que foi previsto, assim, era previsível e foi previsto e foi dito e no entanto, claro, não houve alteração. Porque é muito complicado. Aliás, no Parlamento Europeu chumbaram-se propostas de prolongamento do processo do PRR. Até porque nós verificámos... depois deu origem aqui ao nosso E nós PRR. verificámos que havia uma incapacidade objetiva de resposta das empresas a todas as obras que estavam no terreno, até a lançá-las. Há aqui evidente, processos muito difíceis. A não ser que houvesse um milagre, mas enfim, isso não é expectável. Milagres portanto, não é bem. Havia, doutora Carla, já agora... Não se consegue. Era só mesmo em relação à responsabilidade destes erros e omissões. A lei prevê quais são aqueles que são da responsabilidade do dono da obra e quais são aqueles que são da responsabilidade do empreiteiro. E daí esta diferença entre os 600 e tal mil e os 370 mil. Porque há efetivamente previsto no Código uma repartição desta responsabilidade. Portanto, nos erros e omissões, nem tudo é responsabilidade do dono da obra. Exatamente. São porque há questões que já eram... Há questões... Eu, por acaso, vi o artigo, há questões que já podiam ter sido verificadas antes. E essas... Exatamente. Sim, o que não é habitual é haver também, da parte da empresa, do empreiteiro, uma tão grande abertura relativamente a... Portanto, normalmente cria-se dificuldades e faz muitas vezes... prolongar o processo e às vezes conflitos até abertos com a entidade contratante, não é? E aqui foi pacífico, parece-me, portanto, essa assunção da responsabilidade, mas... porque é deles e, portanto, eles... Sim. Normalmente e muitas vezes mas não é assumido, é difícil de assumir. Mas pronto, também essa questão mais técnica também não é comigo. Nós de todo modo temos... Não, mas é importante... Claro, faz sentido. Nós Também nós percebemos quando fizemos a análise
Mas não é muito habitual o empreiteiro assumir assim com tanta facilidade um valor que é considerável, não é? Para a dimensão da empresa, mas muito bem, é uma obrigação. Isso mesmo. Então, pronto. Julgo que temos o ponto mais ou menos esclarecido e explicadas as questões que foram colocadas. Eu vou pôr o ponto à votação. A reabilitação de prédios habitacionais, bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes, lista de erros e omissões, autorização para execução de trabalhos complementares. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 é a prorrogação de isenção de renda mensal relativas às obras da Estratégia Local de Habitação do Primeiro Direito. Como sabem, há as pessoas cujas as casas em que são inquilinos estão a ser intervencionadas, estão alojadas em habitações modulares e aquilo que foi definido desde o início dos trabalhos foi que, enquanto as pessoas estivessem nessas casas modulares, não estariam a pagar as rendas relativas às suas habitações. E, portanto, é preciso salvaguardar que esse valor vá sendo definido, essa prorrogação de isenção vá sendo definida pela Câmara à medida que o processo das obras vai avançando até ao limite do regresso das pessoas às suas casas e, portanto, aí retomam os contratos não terminaram, digamos assim, do ponto de vista legal, eles continuam, as pessoas são inquilinas daquelas casas, portanto, cada um que está a aguardar as obras voltará à casa em que estava e como sabem também não houve nenhuma alteração, nem vai haver neste momento alterações ao valor das rendas que não decorram que são legalmente já feitas. Atualizações. Exatamente, as atualizações já legalmente feitas. Sendo certo que nós estamos a trabalhar também no novo regulamento de atribuição de habitação social e estamos a avaliar as condições que nesse novo regulamento depois constarão de verificação das condições sociais dos agregados e das adaptações das rendas, mas não, neste caso em concreto, aquilo que se aplica é o que já está, é o que já vinha funcionando com os agregados que ali estão. Não sei se há alguma questão. Nós estamos de acordo com esses critérios e com os princípios, portanto, vamos também votar favoravelmente, não é? Portanto, enquanto a questão se colocar. Muito bem. E nós temos feito isto para não estarmos depois a ter que voltar atrás, vamos fazendo isto faseadamente para pronto, não vale a pena estarmos a fazer uma isenção durante 7 meses se prevemos que as pessoas possam voltar às suas casas mais rapidamente e portanto vamos fazendo faseadamente. Já agora, não é bem em relação a isso, mas havia um prazo para o aluguer das casas modulares. Esse prazo vai também ter que ser... Mas ainda está a decorrer. Está a decorrer porque nós tínhamos previsto 3 fases e, portanto, ainda só vamos na primeira. Sim. Aquelas casas agora... Foi 18 meses. Sim, penso que foi 18 meses. Será revisto quando tiverem na última fase. Exatamente, porque se houver necessidade disso... Porque nós, exatamente, o aluguer é por 18 meses. Para garantir que depois eles não estejam a fazer conta de já terem outra empresa. Claro que não. Não, eles, pronto, aquilo é um rendimento razoável para os donos das casas. Mas, enfim, enquanto houver esta possibilidade, eles não têm, seguramente que não têm nenhuma vantagem em estar a tirar daqui as casas, desde que seja garantido o pagamento, como nós temos vindo a garantir. Sendo que no final da remodelação e da renovação, da reabilitação destas casas todas, naturalmente aquelas casas não ficarão ali, são alugadas e nem temos nenhuma perspectiva para ter este tipo de casa, digamos que a funcionar enquanto oferta habitacional. Até porque aqueles lotes, tirando o lote que nós arrendámos que é um lote privado que nós arrendámos porque é contíguo para permitir que colocássemos todas as casas,
Os outros lotes são do município e a nossa intenção é urbanizá-los e, portanto, é criar ali oferta também habitacional. Muito bem, então, relativamente ao ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos ao final da nossa reunião, não há público na sala e eu pedi à doutora Carla que nos lesse a minuta da ata, se faz favor. Só um aspecto antes de passarmos à leitura da ata. Em relação à ata, eu agora é que vi há bocadinho, portanto, na página frontal, realmente o vereador Jorge Freitas tinha razão, não é? Aparece aqui o meu nome. Agora, não sei se é Nessa a composição aparece da Isso é a Câmara. data de posse. Pronto, Essa aparece Aparece sempre. pronto, podia ser essa. Tanto que nesta não está a da Karina. Nesta nunca está. Pronto, isso não tinha, ainda não tinha Então, só percebido disso. está o elenco dos eleitos Sim. e é Não sempre me o mesmo, tinha sim. percebido, mas pronto, claro, faz sentido. Mas só a folha de rosto.